O Alexandre de Moraes precisa aplicar uma punição ao Bolsonaro e também ao Valdemar Costa Neto, ou o Alexandre de Moraes corre o risco de desmoralizar todo o judiciário e também desmoralizar a si próprio. Porque o Bolsonaro e o Valdemar Costa Neto estão testando os limites da lei, eles não podem se encontrar e eles estiveram no mesmo recinto no final de semana passado. Não dá pra ficar assim. O Bolsonaro, toda hora ele acha que ele pode ser impune. Já teve a provocação no caso da embaixada, que ele ficou lá brincando de gato-mia com o embaixador. Teve agora o episódio do TCU. Parece que o STF tem medo de punir o Bolsonaro. Tem medo. O que tá acontecendo? Por que o Bolsonaro é tão especial assim que não pode tomar uma medida mais dura? O STF está causando um processo de provocação, está permitindo um processo de provocação no Bolsonaro e depois vai se arrepender. Na sua opinião, Bolsonaro precisa ser punido? O STF está com medo de punir o Bolsonaro? Por quê? Se você concorda que o Bolsonaro precisa ser punido, like no vídeo e se inscreva no canal. O Alexandre de Moraes, ele deu uma determinação para que o Valdemar Costa Neto e o Bolsonaro expliquem o encontro que eles possivelmente tiveram num evento em São Paulo no lançamento da candidatura do Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo que agora é novamente candidato. Porque ambos estiveram no mesmo recinto e eles não podem fazer isso, eles estão proibidos. O Alexandre de Moraes fez uma determinação, pediu que eles dessem esclarecimentos, porque houve a cobertura do evento e tanto o Bolsonaro quanto o Valdemar Costa Neto estiveram no mesmo recinto. Isso não pode acontecer. É um processo de provocação. Eles querem ficar testando o limite da justiça para desmoralizá-la. Porque o que o Bolsonaro faz? O Bolsonaro, ele sabe que se ele passar de determinado ponto, ele vai tomar uma preventiva ou até mesmo uma tornozeleira eletrônica. Ou no mínimo uma tornozeleira eletrônica. Então o que ele faz? Ele chega na borda. Mas ele não tá rompendo a borda, mas ele chega na borda do limite. Só que na borda do limite ele não vai ser punido. Só que quando ele chega nesse ponto, ele empurra mais um pouquinho. E assim ele vai aumentando o limite e a permissividade da justiça com ele. O Bolsonaro falou que ele não se encontrou com o Valdemar Costa Neto, o Valdemar também negou que houve esse encontro. O Bolsonaro disse que ele chegou com a comitiva do Tarcísio de Freitas e depois foi embora com o Tarcísio no mesmo carro, trocando a marcha do Tarcísio. Que não houve esse encontro. Mas por que eles não podem se encontrar? Porque há uma determinação da justiça que Bolsonaro não pode se encontrar com nenhum dos outros investigados no inquérito do 8 de janeiro. Valdemar Costa Neto está sendo investigado nesse inquérito. E eles, todos esses investigados, eles não podem ter contato. O Felipe Martins, que estava preso, era assessor do Bolsonaro, possivelmente o integrante do gabinete do ódio, foi solto da prisão e essa determinação também serve para ele. Ele não pode se encontrar com o Bolsonaro nem com o Valdemar Costa Neto, porque eles podem combinar versões, podem ali interagir entre si, obstruindo a justiça. E esse encontro, eles não podem ter comunicação, nem se encontrar, eles não podem estar no mesmo ambiente. Eles não podem ter conversa face a face, troca de mensagens, nada. Isso causa alguns problemas, claro, principalmente para a estratégia do PL em campanha municipal. Mas se o Bolsonaro estiver no recinto, o Valdemar não pode estar. Tem que manter uma distância mínima. Caso contrário, eles podem ser punidos. Eles já fizeram vários pedidos para poder restabelecer a comunicação, mas todos esses pedidos foram negados. E agora? O que vai acontecer? Vai soar como se o STF tivesse receio, medo de punir o Bolsonaro e o Valdemar Costa Neto. Já houve toda a história que nós ficamos sabendo, trazida pelo Guilherme Amado, que o STF teme punir Bolsonaro pelo caso das joias. Eles acham que é muito pouco. Paulo Gonet também não quer apresentar a denúncia a respeito do caso das joias. Parece estar com medo. Ele quer esperar todas as denúncias chegarem para depois enviar uma só. Ah, porque vai atrapalhar a campanha municipal. Os caras se curvam diante do Bolsonaro, um covardaço. Por que o STF tem tanto medo do Bolsonaro? Os moleques foram lá e o assaltaram, o que ele fez? Nada. O ex-marido da Ana Cristina Vale deu uma muqueta no rosto do Bolsonaro que ele caiu no chão no estacionamento do Congresso. O que o Bolsonaro fez? Nada. E mais recentemente, o Jorginho Melo passou a mão na Michelle e o que o Bolsonaro fez? Nada. Então o que o Bolsonaro vai fazer diante do STF? Nada. Não tem que ter medo. Porque ele fica testando os limites. Bolsonaro corrói as nossas instituições e ele está corroendo a justiça nesse exato momento. Há uma provocação. Valdemar Costa Neto e Bolsonaro provocaram a justiça ao comparecerem no mesmo evento. Isso não pode acontecer.
mas eles querem provocar. E se não houver um limite estabelecido e uma punição, eles vão continuar testando o limite. Essa punição, ela é necessária. Caso contrário, Alexandre de Moraes vai ficar desmoralizado. O próprio STF e o judiciário como um todo estarão desmoralizados. Porque o Silvinei Vasquez, que era o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, quando ele estava preso, foi solto esses dias, os advogados dele fizeram um questionamento importante. Por que o Silvinei Vasquez está preso preventivamente, sendo que ele está aposentado, sendo que já trocaram todo mundo na Polícia Rodoviária Federal, e ele está preso preventivamente porque pode influenciar e obstruir a justiça? O Bolsonaro está solto, e o Bolsonaro tem muito mais poder de obstrução do que o Silvinei. O Bolsonaro foi ex-presidente da República, tem todo um aparato ao redor dele. E de fato, não fazia sentido o Silvinei estar solto, estar preso, e o Bolsonaro solto. O Bolsonaro tem muito mais poder de influência, de obstrução, de atrapalhar a justiça. E ele vai continuar solto? Sem nenhuma punição? Não dá. O Bolsonaro foi praticamente absolvido pela decisão do TCU a respeito das joias. Toda hora o judiciário parece que quer liberar o Bolsonaro. Na época que foi o Lula, não tinha nem prova do triplex, nem prova de sítio Atibaia, mas mesmo assim foi preso. Não precisou de nada para prender o Lula. Nada, nem prova tinha. Agora o Bolsonaro tem um monte de prova, tem vários documentos, há um excesso de provas e estão com medo de prender o Bolsonaro. O Tribunal de Contas da União deu um parecer ridículo que beneficia Bolsonaro, falando que não há determinação da legislação, então Bolsonaro pode ficar com as joias por enquanto. Uma decisão ridícula por parte do Tribunal de Contas da União. Vergonhoso. Vergonhoso. Decisão tomada por ministros bolsonaristas. É a corrosão das nossas instituições. O Alexandre de Moraes, ele errou quando não puniu o Bolsonaro com a fuga para a embaixada. Porque o Bolsonaro fugiu para a embaixada. Ele achou que seria preso logo depois do carnaval. E aí ele se refugiou na embaixada porque na embaixada é um território estrangeiro. Então você não pode invadir com a polícia uma embaixada, porque senão é como se você estivesse invadindo outro país. Então ele foi lá, ficou brincando de gatomia com o embaixador húngaro, refugiado lá dentro. E o que aconteceu? Nada. Ele está tendo êxito nesses processos de provocação. Porque ninguém ninguém dá um basta no Bolsonaro. Na ida à embaixada, deveria ter rolado uma tornozeleira eletrônica. Deveria ter acontecido isso. Para mostrar pro Bolsonaro que, não teste nos nossos limites. Mas como é o Bolsonaro, como é o ex-presidente, que eles morrem de medo, não, Bolsonaro passa. E depois ele fala que ele é um perseguido da justiça, ele é o maior beneficiado de tudo isso. E se não houver um limite mais rígido para Bolsonaro, ele vai iniciar um processo de provocação. Bolsonaro vai fugir para a Argentina. Isso está sendo desenhado. Porque houve um convite do Bibi Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, para que o Bolsonaro fosse para lá. Foi negado. Aqui no Brasil, a justiça não permitiu porque não deu o passaporte para ele. Mas na Argentina não precisa de passaporte. Se o Milei convidar o Bolsonaro para ir para lá, e aí? O que o judiciário vai fazer? Não tem tornozeleiro, não tem nada. Estão deixando Bolsonaro brincar com o nosso país, como fizeram durante 4 anos. 4 anos. Agora estão repetindo.